A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25: Ele mesmo carregou nossos pecados em corpo na cruz, a fim que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Senhor Deus, por essa manhã gloriosa, essa manhã que o Senhor separou para nós. Gratidão, Senhor Deus, por estarmos aqui na sua casa para receber a porção exata que o Senhor separou para nós. Obrigada, Senhor Deus, por estarmos aqui com os nossos corações abertos, crendo que o Senhor falará conosco, meu Pai. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe o pregador, que ele seja tua boca para nós no dia de hoje, Senhor Deus. Gratidão por tudo que vivemos aqui, tudo que o Senhor ainda fará por nós, meu Pai. Nosso coração é teu, a nossa vida é tua. Assim oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Como são doces as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel em minha boca. 119 e 123. Aleluia. Quem mais? Você? Então vem. Não se deixe enganar, mas companhias que corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Glória a Deus. As más companhias corrompem os bons costumes. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João 1:5. Obrigado, linda. Você também tem? Você tá bonito, cara. Hã? Todas as coisas cooperam a bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Você tem? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama e nasce de Deus é conhecer a Deus. 1 João 4:7. Que lindo. Obrigado. Você tem? Glória a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Jesus é o caminho. Tudo bem? Glória a Deus. A mamãe tá ali, ó. Olha lá. Olha a cara dela para ti. Isaías 57:14. Deus disse: Preparem um caminho, tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que o meu povo passe. É isso, cara. Tudo bem? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês. Mateus 11:28. Que lindo. Cansados e sobrecarregados. Você, perdão. Não se irrite uns com os outros, perdoe uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Colossenses 3:13. Que lindo. Obrigado por essa palavra. Eita. E você? Tem? Consagra, Senhor, tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Que lindo. Obrigado, linda. Quem é? Você, Maitê? Então vem. Sabia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que lindo. É isso. Tá quebrando muita coisa, né? Sei que podes fazer
todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Jó 42:2. Que lindo. Obrigado por essa palavra. Quem mais? Você, Manu. João 6,35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Obrigado, mano. Salmo 26:12. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, louvarei a Deus, o Senhor. Lindo. Vai? Vamos. Olha para lá. Vai. Vai. Bem. Jesus é o caminho, a vida e a verdade e a vida. Amém. Meu Deus. Você também tem? Tem? Então olha para lá, olha para todo mundo lá. Aqui. Vem cá. Não, é olhar. Vem cá, vem cá. Vem cá. Fica aqui do meu lado. Vai. Amém. Glória a Deus. Você viu como você tem que chegar já no Espírito? Por isso que a gente adora, louva, porque senão tem horas que, né? Você vai ficar assim, o que ela falou? O que ela falou? Tem compaixão de nós. O Senhor tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Salmo 123:3. Glória a Deus. João, você tem? Gente, eu não sei ler, então eu só vou falar um negócio aqui pra vocês. Pra vocês focarem na Bíblia, nunca pararem de vir pra igreja. Amém. Glória a Deus. Pronto aí? Amém. Ai, que bom. Ontem, fazendo as contas de quantas reuniões a gente ainda vai ter até o fim do ano, me deparei com 9 só. Só mais 9 domingos a gente vai estar junto. Olha só. Olha como... Só esse ano, claro. Se Jesus não voltar, né? A gente entra em 2025. Mas os sinais, né, estão aí. E se ele voltar aí amanhã, como é que está a sua vida? Porque é claro e é válido, né? Tudo que a gente viveu aqui, eu creio que as nossas orações vão chegar, né, em muitos corações, para que esses povos sejam alcançados. Mas a gente já foi. E a pergunta para quem já foi é, você está preparado? Você crê a esse ponto em tudo que a gente tem ouvido, recebido do Senhor? Você já crê a ponto de deixar tudo preparado? Porque a Bíblia fala que Ele vem sem avisar. Ele vem. Como num piscar de olhos. Não é isso não. Segura aí. Como num piscar de olhos. Ele vem. E nós estamos reunidos, a Bíblia é clara, para dizer que a gente precisa ser aperfeiçoado para esse dia. E isso faz com que a gente entenda, e por isso a gente não cansa de falar, sobre a prática da palavra. A gente não está numa sala de aula para no final do ano fazer uma prova e passar de ano. Nós já estamos sendo provados. Nós já estamos. As provas com o Senhor, elas são diárias. Quando você acorda, você já está em prova. Você está em prova porque o teu dia tem que glorificar o Senhor. Você está em prova porque você tem que fazer daquele dia o dia mais feliz de sua vida. O Senhor te acordou. Então, por isso que quando a Bíblia nos ensina o modo correto de viver tudo isso, Ele fala para não murmurar, Ele fala para não olhar as circunstâncias. Vai ter dia que vai ter uma chuva torrencial, um dia que vai ser difícil você sair de casa, um dia que as coisas não vão estar do jeito que a gente quer, gente. Mas é interessante, Paulo, quando fala aos Efésios capítulo 6, versículo 10, coloca, Rafa,
Deus está nos levando a esse lugar, mas depois a gente, se Ele deixar, a gente volta. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim, Léo, quer ir para lá? Amém. Mudou. Simples assim. Amém, obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Mas fica atento aí que pode voltar, viu? Amém? Misericórdia. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10. A gente vai até o 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir, olha isso, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você pode dizer amém? Amém. Depois de terem vencido tudo. É interessante porque a Bíblia, e Paulo fala, primeiro ele inicia dizendo aonde que vai estar a nossa força. Depois ele fala justamente nessas guerras, aonde é que a gente tem que agora lutar com as armas certas, da forma como Deus tem nos chamado para lutar, como Ele tem nos ensinado e principalmente como Ele espera que a gente lute. E é interessante porque quando ele fala, ele termina dizendo justamente sobre isso. Essa armadura de Deus não é algo físico, espiritual, mas é tudo isso que a gente tem aprendido. A paz, né, nas sandálias, o cinto, a couraça, a espada, o escudo e o capacete da salvação. Ele fala, vendo aos romanos ali, naquela época, ele precisou trazer nessa figura para que as pessoas entendessem essa armadura dessa maneira, como os olhos, né, terra e céu se encontrando, mas ele traz na figura de que cada peça dessa armadura represente algo no Evangelho. E o que nós precisamos entender é justamente isso, para que eu não me sinta vestido como uma armadura, como se o Senhor fizesse todo o processo para eu estar guardado. Não. Deus, Ele nos coloca essa figura da armadura, Ele nos traz o entendimento de cada peça, para que eu me fortaleça no Senhor. Para que eu coloque justamente essa armadura no sentido de prática de tudo aquilo que ela representa. O capacete da salvação, eu não posso esquecer a promessa maior que nós estaremos com o Senhor um dia. Aleluia. A promessa da vida eterna com Deus, porque ela existe também sem Deus. Tem os dois lugares preparados, com Deus e sem Deus. E por isso aqui, uma das provas é essa. Como é que alguém quer ir para o céu? É algo tão racional. Como é que alguém quer ir para o céu se aqui não quer viver com Deus? O que é que a gente quer fazer tanto no céu? Que céu é esse que a gente vai criando a ponto de viver aqui do jeito que a gente quer, distante de Deus, não buscando conhecer Deus, mas no final, não, aí sim eu quero morar com Deus. Não vai para mim, por duas situações. Primeiro, porque você lá, conhecendo Deus, talvez você não queira nem ficar, pela maldade que durante toda a sua vida você viveu. E você lá vai conhecer uma bondade que ela precisava ter sido reconhecida aqui. Um Deus Senhor e Salvador, e Senhor não porque Ele é velhinho, porque Ele não é. Ele não tem idade, Ele é atemporal, mas porque Ele é o dono da sua vida. Ele é aquele que te comprou, é aquele que te tirou da escravidão. É aquele que te tirou de um lugar, de um laço, de cordas, do pecado, aonde você vivia de uma forma como você não queria, mas você não conseguia sair daquilo. Por mais que você soubesse das coisas, tivesse o conhecimento, por isso, a Bíblia é prática, por isso a gente precisa ver o Evangelho no dia de hoje. Pastor, eu tenho lido todo dia, mas a tua prova, deixa eu te falar, o que você leu, busque e faça todo o esforço no Senhor, para que você pratique no dia que você leu. Aquilo precisa ser literalmente a nossa vida. Senão eu começo a ler, e eu não estou praticando lá o primeiro dia que eu comecei a ler. Isso vai te gerar uma confusão. Porque não é para o nosso conhecimento,
E a Bíblia, quando Paulo traz isso, ele fala sobre esse dia mau, esse dia ruim. Esse dia onde em outras versões vai dizer, depois de terem feito tudo, foi o que a gente leu, mas ele diz, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Em outra versão vai estar escrito, depois de teres vencido. Então o tempo todo vai falar sobre essa luta. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. O chamado para a gente viver isso, na Viva Português vai dizer, e quando tudo estiver acabado, olha isso, sempre resistir ao inimigo sempre que ele te atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, olha a linguagem de hoje, sem recuar. Sem recuar. Nós temos, vivido, experimentado notícias como essa, claro, entristece o nosso coração. A gente tem, e eu penso, isso está tudo programado pelo Senhor para a volta dele. Muitas, mas gente, agora, nesse momento, Bíblias escondidas estão sendo entregues a lugares que não aceitam a palavra, que não aceitam, que perseguem cristãos, matam cristãos. Lugares que, se a gente parar para pensar no racional, nos leva a essa compreensão de que por que um livro não pode fazer parte de um estado, de uma nação? Por que é que um livro que a gente entende que só faz o bem, que horas que você leu algum versículo que traz a você esse processo de você ser mal, ou de você ser credor de algo, ou de você ser melhor que alguém, pelo contrário, é um livro que nos leva a ter e reconhecer humildes, porque tudo depende do Senhor. É um livro que nos leva a amar de uma forma que a gente nunca experimentou, ou viveu, ou aprendeu, porque é um livro de ensino. É um livro onde Jesus, o tempo todo no ministério dele, sentava, a gente viu semana passada, multidões para aprender e ouvir. Mas tinham aqueles separados, e eu creio que são essas as nossas reuniões, amém? Onde aqueles que não só vão aprender, mas vão ser o exemplo, porque estão tão próximos, estão tão inseridos, a Bíblia fala enxertados lá em João 15, que passam agora a ter esse estilo de vida, os discípulos, passam a largar tudo, passam a abandonar, e é tão lindo, porque da forma racional pode até nos levar a uma irresponsabilidade, mas pelo contrário, a Bíblia nos chama a uma responsabilidade que a gente nunca teve, nunca tivemos, um para com o outro. Chega a dizer que das tuas palavras você vai ser absolvido ou condenado. Imagina, que dia que a gente pensou que nossas palavras podiam condenar ou absolver nós mesmos, e a gente tem uma língua, Tiago fala, mal incontido, uma língua que fala o que quer, mas é como se a gente não quisesse responsabilidade sobre nada, como se a gente não quisesse fruto de nenhuma semente. Então ela traz isso, e quando a gente vai entendendo, fechando todo esse contexto, que a Bíblia nos chama, interpretando ela própria, ela, e não a gente, naquilo que nós estudamos, naquilo que a gente busca, naquilo que eu me dedico tempo. Quantos se dedicam tempo e passam a ser tão naturais que começam agora a discutir a palavra. Começam agora a não mais crer, duvidar e falar, não, mas aqui deve ter algum erro, aqui, sabe o que é? Porque aqui, naquela época. Por quê? Se tornaram naturais, e a Bíblia fala que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Eu não duvido, não estou dizendo que foi comigo, mas eu não duvido dessas palavras aqui que aquelas crianças disseram e que poucos ou ninguém ouviu. Eu não duvido que Deus falou com alguém. Eu não duvido. Eu não duvido. Porque assim é o Senhor, Ele nos leva a viver, a experimentar coisas que não são naturais, que não são vividas antes dEle, porque vem dEle, é para Ele, e precisa voltar para Ele todas as coisas. Por isso a gente se dedica, por isso a gente se entrega. Esse é o projeto. Eu não quero fazer parte. Isso é decisão sua, não faça então. Mas não queira brincar com Deus, não queira brincar com o Evangelho, porque existem missões tão difíceis que talvez a gente não queira ir. Missões de você dar o último abraço, como os moravianos. O último abraço na família, e saiu, entrou no avião e foi para uma ilha, para nunca mais voltar. Sabe por quê? Porque eles ficaram sabendo, 2 irmãos na Morávia, na Alemanha ali, eles ficaram sabendo que existia uma ilha onde escravos viviam,
e que aqueles escravos nunca escutariam falar de Jesus e morreriam sem conhecer Jesus. E aqueles moravianos que viviam perseguidos, a gente está lá no século 17, 16, 17, aqueles moravianos, eles estavam tão envolvidos com a obra de Deus, vivendo para Deus, que eles falaram, 2 irmãos, escondidos, eles estavam ali perseguidos, foram parar na Alemanha, uma torre de oração de 100 anos, ininterrupta, gente, imagina as gerações, imagina 24 horas orando, imagina 24 horas um rendendo o outro, ei, Lica, pode deixar, agora eu vou orar um pouco, e daqui a pouco eu começo a orar, e outro vem e me rende, e essa torre 100 anos, durante 24 horas, 7 dias por semana, em oração, e eles perseguidos. Um lugar tão distante, nós estivemos lá, 2021, para conhecer. A população não sabia explicar. Foi uma dificuldade a gente achar a torre, para você ter uma ideia. Imagina isso em 1600, quando esses caras subiram da Bavária para a Alemanha, para se esconder da perseguição, mas não do Senhor. Fugir, talvez, daquilo que era humano, mas não daquilo que é celestial. Porque entenderam e receberam, decidiram a viver para o Evangelho. Quando eu leio essas coisas e começo a perceber que isso é o amor de Deus, quando eu começo a ver que é o Senhor na minha insignificância, é o Senhor na minha maldade, sendo bom, é o Senhor nos meus pensamentos mais maldosos, o Senhor sussurra, meu filho, você tem jeito, eu te amo, deixa eu tomar conta dos teus pensamentos, deixa eu mudar o teu dia, eu preciso mudar os teus pensamentos, para que os seus comportamentos sejam diferentes. Então, se não tiver esse Senhor, quer dizer, dando vida a tudo que a gente está lendo, verdadeiramente nós seremos talvez estudiosos, conhecedores da palavra, mas e a nossa vida? Será que precisa um povo distante chegar lá conhecimento ou é salvação? Aleluia, quase um quis aqui. Amém, pastor? É isso, a gente precisa, sabe, receber essa palavra, e é esse ponto mesmo, e aí, sabe, a gente chegar na linha seguinte, no versículo seguinte, para que isso tudo faça contexto, e não saber as histórias, contar as histórias, isso é importante, é fundamental, gente. Mas agora é a minha história, é a sua história. O que a Bíblia está mudando na sua história, na sua família? O que está mudando no seu coração? Porque o chamado da aliança de Jesus é mudar o nosso coração. Se não mudar o seu coração, não vai mudar a sua casa, não vai mudar a sua família, não vai mudar o seu ambiente de trabalho. Porque é aquela coisa maluca da nossa cabeça que fala, eu queria que tudo mudasse, até o dia que eu mudei e tudo mudou. Porque vai mudar a sua forma de ver, vai mudar o seu critério, o seu julgamento, vai mudar a forma como você olha para as pessoas, vai mudar a forma de você amar. Então isso tudo faz com que a Bíblia, ela se torne justamente aquilo que ela é. Um poder de Deus através de nós, para que a gente possa decidir, esse Deus habita em nós, e o conhecimento vai fazer com que agora eu decida. Diga decisão. Decisão. O Evangelho é, o tempo todo, um chamado a você decidir sobre a sua vida. Por isso é que não é um chamado, a gente ensina as crianças, mas vai ter o dia onde elas, por volta lá da idade, né, do conhecimento, junto com a prática, para entender um pouco da vida, aí ela vai decidir por Jesus. Ela vai descer as águas, ela vai dizer, ei, eu quero Jesus como meu Senhor. Agora é muito lindo, é o processo que Deus nos chamou para viver, ensinando as crianças, sendo exemplos, os pais, as famílias na rocha, porque elas precisam decidir. E muitos de nós não decidiu pelo Evangelho, porque não tinha Evangelho perto. 9.000 povos, e a nossa casa era um povo desse. Ninguém falava, o dia que falava, eu tinha tanto preconceito, porque o mundo coloca isso em nós, que eu não escutava. Eu vivi isso, talvez não tenha falando de você. Mas aí de repente isso explode. De repente esse escravo do pecado, de repente esse homem que não conseguia se libertar por ele próprio, ele descobre uma palavra que liberta. Ele descobre um Jesus que não é uma religião, ele descobre um Jesus que
que nos dá vida. Que tira essa morte, esse sentimento, né, esses pensamentos de morte, esses pensamentos, sabe, de desprezo que nós temos muitas vezes de nós mesmos, de tristeza. Aí vem o Senhor, com um reino que é dele, com paz, com alegria, com esperança. E aí eu ainda escravo. Eu ainda escravo recebo uma palavra dessa. E hoje a gente vai falar disso. De escravidão, sabe? A gente vai falar da unidade da igreja, do chamado que o Senhor deu à igreja, não é nosso, físico, não é nosso, meu, mas é para a igreja. Jesus vem buscar a igreja. Nós somos parte de um corpo onde Ele é o cabeça, a igreja. Então entender esse chamado que é para todos, e aí ele alcança justamente nessa prática, e a gente precisa, o Evangelho ele fala lindo, coloca Gálatas capítulo 3, Rafa, versículo 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um, eita, em Cristo Jesus. E não me interessa, Paulo está dizendo à igreja da Galácia, não me interessa quem você é, o que você é, que povo que você veio, o que me interessa é que o Evangelho te trouxe para ser um comigo. Paulo era o cara, e de repente ele, justamente aquele que se dividia, aquele que trazia morte, aquele que era escravo das leis, porque a Bíblia fala que ele era zeloso com a lei, um cara que estudou, um cara respeitado, mas o dia que ele encontrou Cristo, o dia que ele se deparou com a profundidade do ensino, o dia que ele se deparou com o lugar que o Senhor quer nos levar com o ensino, muita gente para no ensino, mas o tempo todo o Espírito Santo quer nos levar além. Você está sabendo? Tá, agora é a minha parte. E aí Paulo começa a unir as pessoas independente dos povos. E quando a gente vai falar de escravidão, é algo que era da sociedade. 1800 mais ou menos antes de Jesus, nós estamos lá na Babilônia, um rei, ele estabelece justamente através daquilo que era o Código de Hammurabi, ele traz a lei de Talião, que trazia justamente essa justiça, aonde dividiria ali povos, o livre, o fidalgo, quer dizer, aquele que tinha posses, aquele que era bom não mexer, e os escravos, aqueles que por N situações agora se colocavam na maneira de ser, por crimes, por N situações, agora eles eram propriedade de alguém. A gente está em 1800 antes de Cristo, gente. Se a gente vê o processo andando, e nós vamos voltar lá em Paulo, mas esse processo foi o tempo todo de uma sociedade, não foi diferente com Roma, com o poder de Roma, da Grécia, onde se usava esse poder para pegar as pessoas e escravizar essas pessoas. E era uma coisa absurda, era uma coisa fora hoje da nossa mente, o que se podia fazer e o que era a escravidão. O escravo tinha uma esposa, tinha uma mulher, mas o seu senhor podia também ter essa mulher, e o escravo não podia fazer nada, nem falar nada, senão ele podia apanhar, ele podia tomar chicotadas, ele podia passar e acontecer com ele o que o Senhor decidisse. Isso era o seu senhor. Imagina os abusos das pessoas que, como hoje, são doentes psicologicamente falando, pessoas que têm dentro delas maldição, a liberdade de pegar um ser humano e fazer o que quiser com esse ser humano. Essa era a sociedade. Essa era uma sociedade onde aquilo ali era poder para alguns, mas muita dor e tristeza para outros. Pessoas que não podiam viver da forma digna, como o Evangelho nos chama, de uma forma livre, como Paulo prega ali a Galácia. Século XV agora, já nosso, explode a escravidão. Durante 25 gerações, talvez, até 1800, começa justamente as leis, abolindo a escravidão,
primeiro, se eu não me engano, teve aqui na América do Sul, mas teve Dinamarca, 1807, a França, Inglaterra, começaram a abolir, mas nós estamos agora, gente, 200 anos atrás. Até 200 anos atrás isso era permitido. Hoje ainda existe algumas situações ilegais, claro, mas você vê o ser humano que ponto chega. Hoje, com todo esse conhecimento que nós temos, pegar alguém e essa pessoa se tornar sua escrava. Você é dono dela a ponto de fazer o que quiser com ela. E durante esse tempo todo, a gente vai vendo esse processo onde o ser humano se coloca dessa maneira. Alguns, claro, seus senhores, imagina se eles não achavam que estava tudo certo. Porque eu nunca vi uma rebelião de senhor dizendo, a gente não pode ser mais senhor, vamos liberar todo mundo. Isso não conta, isso não existiu. Então é porque dentro deles aquilo estava, deixa eu te dizer, é o que a sociedade permite. Ei, nos dias de hoje, espiritualmente falando, quantas crianças estão se tornando escravas do inimigo por conta de algo que a sociedade, como naquela época, está impondo. O ser humano como um todo, dependendo da situação, hoje a gente recebeu a última porção do culto passado, dizendo que a multidão era convencida, mas os discípulos eram convertidos. Aonde ali, na crucificação do Senhor Jesus, os que tinham o poder começaram a dizer à multidão e convenceram a multidão a gritar, solta Barrabás e mata Jesus. A Bíblia fala que eles foram convencidos a isso. Mas os discípulos, nós, diga eu, receba essa palavra, sabe? Nós não somos, não precisamos e nem podemos ser convencidos. Nós precisamos ser convertidos. Nós precisamos entender e ter esses olhos que somente o Senhor dá, e Ele dá aos discípulos, aqueles eram dada o conhecimento. E aí se desperta, como no caminho de Emaús, onde abre a nossa mente, a gente vê isso está errado. Não pode. Aborto não pode. Ideologia de gênero não pode. Deus fez o homem e a mulher, ponto. O resto, meu amigo, é sua luta agora com aquilo que te colocaram, com aquilo que você está sentindo, vamos embora. Mas o mais lindo é, eu estou aqui para lutar contigo. Eu estou aqui para comprar a tua briga. Não interessa quem nós somos, cada um chegou de um jeito, alguns muito, encapetados. Outros não tanto. E outros até mais, mas achava que não tinha nem capeta. Porque não tinham conhecimento disso, achava que era, sabe, algo, não, tal. Explicando de tudo quanto é jeito. Mas a Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, aquele que toma conta dos nossos pensamentos, que vai nos escravizando, é o diabo e seus demônios. Então, quando Paulo vai trazendo isso, a gente vai vendo justamente essa sociedade que viveu isso durante muito tempo. Onde esse código de Hammurabi, ele trouxe isso, lá na Babilônia, tomou conta ali da Mesopotâmia, foi tomando conta a chegar em 1800 do nosso tempo agora. 25 gerações. Então ela começou a trazer justamente uma consequência de situações que não eram humanas, desumanas mesmo. E quando Paulo traz isso para a prática, porque você imagina que de 1800 antes de Cristo até 1800 depois de Cristo, no meio disso, no ano 60, Paulo preso em Roma, Atos capítulo 28 vai dizer isso, não precisa botar. Atos capítulo 28 vai dizer que ele estava preso em Roma, ele continuou pregando, escrevendo suas cartas, foram 4, Efésios, Filipenses, Colossenses, e uma carta pessoal a um cara, Filemon. Uma carta pessoal, trazendo algo que era de uma sociedade há muitos anos e gerações. A Bíblia trazendo a prática daquilo que a sociedade permitia. Aquilo que a sociedade durante gerações, a ponto de imagina você, não, isso é certo. Aí chegava alguém e falava, não, cara, mas você tem um escravo. Renozinho, abre a porta, cara, libera esse cara, a família dele. E o Renan olhar para o pai que tinha escravo, para o tio que tinha escravo, para o primo que tinha escravo, falar, não, cara, como assim, libera? Não era algo que cabia na mente. E aí vem o evangelho, justamente não há escravo, não é livre, não há grego, não há, homem e mulher,
mas todos são um em Cristo. Meu Deus, que unidade é essa? Que independente, a gente vê aqui nessa reunião, por exemplo, nessa igreja, imagina quantas igrejas na face da terra eu posso ver na nossa. Olhar pessoas tão diferentes, que pensam diferentes, mas de repente a gente vai se encontrando em Cristo. Um vai olhando para o outro, eu me impressiona isso, eu falo isso muito para a liderança, falo, gente, é o único lugar que a gente conheceria pessoas incríveis, é a igreja. Porque se fosse o mundo, dependendo do lugar onde trabalha, você nunca encontraria essa pessoa. O jeito que ela vive, o que ela pensa, você ia falar, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Isso aí, quantos, eu fico pensando, que a gente perdeu de conhecer pessoas incríveis, porque a gente era multidão e não era discípulo. Por isso é que Jesus andava e pregava, e por isso Paulo traz justamente sobre essa escravidão, quer dizer, o tempo do pecado, que também é um pecado na mente, essa libertação é de pensamento, que a Bíblia vai falar, mas a ponto de agora me trazer, não só para ser livre, mas para viver dessa liberdade. E quando a liberdade vem, é essa liberdade de não pelos meus preconceitos, não por aquilo que eu sou, porque todos são um em Cristo. Então, lugares que muitas vezes a gente chegava, sabe quem eu sou? Eu quero ser, sabe, recebido, recepcionado como a pessoa que eu sou, os títulos que eu tenho. Parece que o nome mudava, diferente da Bíblia. Você queria ser agora conhecido como doutor fulano, o excelentíssimo ciclano. Isso é multidão. Porque a humildade faz com que a gente reconheça só o Senhor como nosso Senhor e não nós mesmos. Quantos de nós tínhamos nós como os deuses? O que eu quero eu faço. Se você soubesse orar, você ia orar por você mesmo. Não ia ser Jesus, né? Santo Rodrigo. Abençoa mais o Rodrigo, Santo Rodrigo. Prospera o Rodrigo, Santo Rodrigo. Imagine isso cortado, essa edição aí. Que bagunça vai dar no mundo. Porque assim, a gente pega pedaços, gente, o que espalha, cuidado com os espalhados. A multidão pega uma pregação linda, já vi várias, viu? Aí tira um contextozinho, bota e fala, olha o que esse pastor falou. Que o Senhor tenha misericórdia de não aparecer lá um trechozinho, Santo Rodrigo. Amém? Santo nós somos, separados. Então tudo vai ter um contexto, e a gente está separado para isso, para entender essa palavra, justamente que me traz, independente do quem quer que eu seja, ou que eu acho, que esse é o pior, né? Eu acho que eu sou. Aí vem o Senhor e destrói toda essa vaidade que nós temos, essa soberba, e fala assim, deixa eu te falar, você é igualzinho aqui, ó. E a gente chega olhando e fala, como assim? Eu vou te explicar. Você era escravo, filho. Você era escravo das suas vaidades. Tem gente que não para de estudar porque é escravo da vaidade. Não é mais sobre conhecimento. Eu fico assim, sabe, eu fico perguntando, meu Deus, será que eu não li isso ainda? Que para entrar no céu, a porta do céu são várias salas, e a gente vai chegar lá, sentar, receber uma prova, né? E fazer uma prova. E no final os anjos vão recolher a prova, vai ter essa multidão assim, ou os discípulos, vai falar, Maurício, Damari, por favor, de pé. Deve ser uma voz assim, imagino eu, né? Maurício, Damari. E o anjo com a prova. Fred da Moniquinha, por favor, de pé. Ai, meu Deus, aquela questão fiquei em dúvida. Meu Deus, aquilo foi Paulo que disse, não foi? Eu fico imaginando se o Vitor chegasse tempos atrás. E a pergunta fosse assim, em qual lugar da Bíblia está o livro de Paulo? Porque diante de como a gente chega, escravo do mundo, e a escravidão do mundo nunca vai colocar uma Bíblia para tu ler. A primeira Bíblia que o Vitor, posso contar, Vitor? Eu tenho falado pouco de ti. Amém? Porque é um exemplo, uma referência. Amém? Glória a Deus. E aí, ele falou que recebeu, ganhou a primeira Bíblia e começou, cara, eu quero ler esse Paulo aí. Brother, Paulinho. E começou a mexer, livro de Paulo, livro do Paulo, cadê Paulo? Paulo, aí lia Filemão, Timóteo, cadê Paulo? Aí lia Gálatas, João, rapaz,
me deram a Bíblia estragada. Não tem Paulo nessa Bíblia. Não tem Paulo nessa Bíblia. Então assim, cada um de nós, a gente ri, mas quanta ignorância a gente tinha. Ou tem. Por isso que não vai acabar nunca. Por isso que esse chamado é independente daquilo que a gente hoje é. Deus ainda nem começou na nossa vida. Porque quando eu comparo tudo que a gente vai viver aqui, ou em sonho, ou no que a palavra diz, ou naquilo que eu espero do Senhor, nada se compara ao que a gente vai viver no céu. Já pensou a gente andando no céu? Aleluia. Eu fico imaginando. Mas ao mesmo tempo eu paro, porque imagina a gente chegando no céu, olhando o que a Bíblia diz do céu. O mar de vidro, as pedras, as colunas, e você dizendo assim: cheguei. Chegou nada, porque se você tiver esse sentimento, você não vai. Então aí eu paro e falo: meu Deus, como é que vai ser quando a gente chegar e ver tudo falando assim, eu consegui? Qual é esse sentimento onde a gente vai falar: ah, não, tem a minha parte, claro, eu fiz, mas essa parte que eu fiz, para a gente contemplar aquilo e não falar fui eu, tem que sair antes. Tem que sair antes. E isso tudo parte dessa liberdade ou dessa libertação que a gente vai tendo como escravo. Libertando os pensamentos e tudo isso, quando a gente vai falar, é impossível, e quero ler para vocês, os homens que Deus vai levantando, e a gente vai voltar em Paulo. Os homens que Deus vai levantando ao longo desse tempo, para justamente trazer essa palavra, nesse tempo de sociedade, por exemplo, e hoje a gente está falando sobre escravidão. E é interessante porque quanto mais a gente vai lendo, a gente vai vendo essa Bíblia que é para o dia de hoje. Em 1963, dia 28 de agosto, um homem chamado Martin Lutero, Martin Luther King, ele traz um discurso sobre isso, dizendo: eu tenho um sonho. I have a dream. E ele traz, e quero ler para vocês, um homem que recebeu do pai, o nome dele, para vocês terem uma ideia, o pai foi para Berlim, em 1930, terceira geração de pastores. Quando Martin Luther King recebe do pai, ele vai para Berlim, o pai conhece mais de Martinho Lutero, e ele volta e ele se intitula agora e coloca o nome dele, do filho, Martin Luther King, em homenagem a Martinho Lutero. O homem que, escravo das ideias, preso naquilo que a sociedade botava, naquilo que o poder colocava sobre ele, ele desperta e agora ele traz, e você vai vendo o mundo todo, né, diante daquilo que é poder de Deus, o mundo todo colaborando. Então quando ele começa a traduzir as escrituras, vem a revolução, e aí vem a escrita e começa a se pipocar Bíblias, né, leituras para cada um de nós naquele tempo, e a gente começa através daquilo saber o que a sociedade ou o povo, né, oprimido com aquilo que era conhecimento somente de alguns. E ele traz esse discurso, começou a lutar por isso, por essa diferença de povos. E eu quero ler para você um trecho desse discurso. Ele diz: eu tenho um sonho de que meus 4 filhos pequenos vivam um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho de que um dia eu tenho um sonho de que um dia cada vale será exaltado, cada montanha e colina será aplainada, os lugares ásperos serão transformados em planícies, e os lugares tortuosos serão endireitados. E naquele lugar, com 200 a 300 mil pessoas escutando esse discurso, ele traz: e a glória do Senhor será revelada,
e todas as pessoas haverão juntas. Isaías capítulo 40, Rafa, versículo 4. Um homem trazendo justamente dentro de uma segregação, trazendo justamente diante de uma diferença de povos, de cores, de pensamentos. Ele traz um discurso desse, dizendo sobre os filhos, mas ao mesmo tempo ele traz Isaías. A gente está em 1963, gente. Um homem que morreu em 68 por conta disso. Um homem que lutou para que viesse justamente dentro dessa sociedade a palavra. Sabendo que somente a palavra vai unir, porque a promessa era que nós seremos apenas um. Independente se é escravo, se é livre, se é judeu, se é grego, se é homem e se é mulher. Gente, que poder é esse? Que está diante de nós e não desse povo que a gente orou agora, mas diante de nós e não tem nos unido. Que homens são esses que são levantados, e você hoje na sua casa, para justamente trazer palavras, que justamente, somente elas vão trazer isso que todo mundo quer, viver, porque nós vamos ser e viver daquilo que nós estamos pensando. Por isso uma sociedade hoje tão diferente daquilo que hoje você crê. Por isso que alguns vão dizer, pastor, não consigo mais andar no mundo. Glória a Deus por isso. É porque a palavra e a unidade da igreja, de um povo separado, está chegando no seu coração. Eu não me alegro mais, eu não consigo andar com os meus amigos. Amém. Isso é um grande testemunho. Porque os teus pensamentos estão sendo mudados. Isaías, por exemplo, que ele traz nesse discurso, a Have a Dream, e ele fala, todos os vales serão levantados. Olha a promessa de Jesus. E todos os montes e colinas serão rebaixados. Isaías falando da vinda do Senhor. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. Vamos mais um, Rafa. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade, olha os povos que está faltando. A promessa da vinda do Senhor é quando todos conhecerão o Senhor. Por isso que tem lugares, gente, missões, pessoas que receberam missões simplesmente por fato de imprimir e distribuir Bíblia. Containers sendo enviados para a Coreia do Norte, containers sendo enviados para a China. Tudo ilegal, mas celestial. Como é que a gente tem vivido? Se pessoas do nosso lado não conseguem saber essa promessa. Casamentos destruídos ao nosso lado, nossos vizinhos. Lembro do Rafa e a Lica. Testemunho maravilhoso um dia. Maravilhoso para a gente com essa glória, né? Mas para esse casal brigando, escutando lá dentro da casa deles, ouvindo os gritos. E eles ligaram, pastor, a gente faz o quê? Bate lá, não bate, toca o interfone, o que a gente faz? Olha o coração agora, sabendo uma promessa que seremos um só. Como que tem alguém gritando agora do nosso lado, desesperado por algo que é de Deus, a família? Não é à toa que esse homem, mesmo brigando com uma sociedade, contrário a tudo que os poderosos e a sociedade vivia, em 63, ele é conhecido e reconhecido como o homem do ano pela revista Time, em 64. A pessoa mais nova até essa data recebeu o Nobel da Paz. Pagou com a vida. Pode aplaudir. Pagou com a vida dele. Se você pegar a história dos Estados Unidos desse tempo, você vai ver coisas assim horríveis. Policiais com os cachorros para tirar essa multidão que lutava por isso. E a ordem deles era não reaja. Gente, você já experimentou? E aí eu só consigo lembrar de Jesus. Alguém cuspindo em você, batendo em você, empurrando você, provocando você. E você não reagir. Não reagir. Cenas, vídeos daquela época que você fala assim, meu Deus. Cadê o lado humano dessas pessoas? Mas eles estavam lutando por algo que é bíblico. E deixa eu te dizer, aí quem está do nosso lado, não tem nada de humano. É o Senhor que vai na nossa frente, é o Senhor, sabe, que coloca freio, domínio próprio. É o Senhor que coloca um amor muito grande, porque eu não tenho dúvida que eles amavam essas pessoas que estavam batendo neles. Quantos não morreram por esse tempo?
E aí o que eu quero, sabe, é viver isso, é entender esse chamado para uma Bíblia prática, para uma Bíblia que vai nos ensinar o tempo todo coisas que a sociedade está dizendo, coisas que pessoas estão vivendo, mas que elas não foram feitas para viver dessa maneira. E isso vai dar decisão. Ela vai justamente da gente se colocar nesse lugar onde, por decisão, João 1,12, eu preciso crer, receber. Coloca, Rafa, Romanos capítulo 8, versículo 15. É uma decisão na nossa vida ter vindo para cá hoje cedo. É uma decisão na nossa vida servir ao Senhor, colocar o coração diante do reino. Ser essa pessoa que Deus levanta o tempo todo, gente. Aqui, ali, lá. Deus está levantando pessoas. E quando Paulo traz isso aos romanos, ele fala, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Olha isso. Para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos paizinho. No hebraico, Abba Pai é a forma mais carinhosa de chamar pai. É como se no português a gente fala paizinho. 16, Rafa. O próprio Espírito, olha se é humano, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A decisão agora faz com que o céu comece a ser céu. 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu fico imaginando um escravo nesse tempo lendo isso. Eu fico imaginando um homem que era vendido, um homem que estava ali disponível, me permite assim, às vontades de outro, porque simplesmente esse outro comprou. Ele é meu. E se ele é meu, eu faço o que quiser com ele. Nada nem ninguém pode me impedir. Essa era a sociedade na Roma e na Grécia nesse tempo. E aí, Paulo, levantado por Deus, ele traz isso, traz a unidade de Gálatas, mas ele nos chama também para essa unidade da fé, essa unidade de sermos um, de nos tornarmos um. João capítulo 8, Rafa, versículo 35, 36 você conhece. E aí ele fala para a gente, fala para aquela sociedade, João, trazendo isso, falando, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Qual é esse processo? 36 explica, pode ir, Rafa. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então ele pega a figura do escravo, traz para a gente como pecado, mas ao mesmo tempo tem um escravo. E eu fico pensando e vendo como é que essa Bíblia nesse tempo fala com o escravo. Como é que o escravo, olha como é prática, gente. Como é que o escravo lê isso e fala, a Bíblia é para mim. Mas peraí, então o filho vai me libertar. Que dia que isso vai chegar? Quantos morreram escravos naquele tempo, recebendo essa palavra? Que liberdade é essa que a Bíblia prega, independente daquilo que hoje nós somos, escravos do pecado ou de uma sociedade? Quantos são escravos aí, gente? Não estão aqui, nunca escutaram essa palavra? E estão aí, escravos da bebida, da droga, do jogo, de quantas coisas, da pornografia, da prostituição, escravos da bebida, escravos, sendo destruídos, a bebida ou os outros todos, faz o que quer com essa pessoa, só que ela não se vê assim, por quê? Uma sociedade permissiva, uma mente que foi ensinada a achar que isso é comum, que normal não é possível, mas comum. Uma falta de esperança, de achar que isso pode acabar. O que tem acontecido dentro de nós, que decisão falta para que a gente possa viver isso, e naquele tempo já era prática. Vamos mais um pouco, Efésios capítulo 6, versículo 5. Olha a Bíblia prática, nós vamos chegar na carta a Filemon. Quanto a vocês, servos, em outra versão, escravos, obedeçam aos seus senhores, aqui na terra, com temor e tremor, meu Deus, com sinceridade de coração, como a Cristo. Imagina, você escravo, alguém é seu dono, e vem uma palavra dessa do céu, obedeça a ele com amor. Gente, o que está diante de nós não é brincadeira.
Imagina você receber do céu um comando. Para mim, a forma mais clara de dizer: meu filho, não é aí, calma. Calma. Independente do que a sociedade está fazendo, deixa eu te falar, tem um povo separado. Independente de hoje, o seu estado, você está separado, calma. Deus está mexendo, Deus está trabalhando. Coloca, Rafa, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. É muito prático tudo isso. Todos os servos ou escravos que estão debaixo de jugo, considerem dignos, meu Deus, de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Está dizendo para o escravo assim: deixa eu te dizer, se você apanhar, se o seu Senhor quiser fazer alguma coisa com você, por você ser de Cristo, não fala nada, senão você vai difamar o Evangelho. É prático ou não é o Evangelho? Rafa, Colossenses capítulo 4, versículo 1. E hoje a gente pega a Bíblia, sabe, e busca conhecimento, mas não se coloca nisso. O chamado da Bíblia: senhores, tratem os seus servos, aí começa agora, com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Agora começou a unidade. Mas entende que tem uma palavra para mim naquilo que eu sou, e tem uma palavra para o outro naquilo que ele é? É o Senhor nos unindo, trazendo justamente através do conhecimento reflexão. Porque aquele que converteu, e a gente vai ver isso na prática, começa a olhar agora o escravo diferente. Rafa, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Depois a gente vai para Filemão. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Rapaz, quem é que levantava a mão para aceitar Jesus depois de uma palavra dessa? Que escravo que ia falar: peraí, eu quero esse Senhor aí. Tendo a visão do Senhor aqui, se a gente tem uma sociedade hoje, por não ter pai, não ter crescido com um pai, com os limites da figura paterna, tem dificuldade de ver Deus como pai. Imagina naquele tempo, pregar para um escravo que o senhor dele era o dono dele, daquela maneira. Gente, Filemão, Rafa, agora vamos ver isso na prática, e é muito incrível quando a Bíblia nos chama para viver ela. E é isso, a partir de hoje na nossa vida, em nome de Jesus, não vai ter um versículo para trás na nossa vida. Todos eles nós vamos viver, em nome de Jesus. Aí vem Paulo preso. Um escravo foge do seu senhor, vai parar em Roma. Esse é o contexto, e conhece Paulo. Um escravo fugindo do seu senhor, claro, dentro daquilo que era correto para ele, ele foge. Vai para Roma, conhece Paulo e começa a ouvir da palavra. Aleluia. Aí Paulo pega, preso, escreve uma carta para o senhor desse escravo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. Filemão já estava no reino, já era da igreja. E ele diz: a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Talvez alguns vão dizer que é a esposa e o filho. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Olha que interessante. E no grego, quando Paulo traz esse companheiro de luta, gente, é justamente já colocando, porque a palavra grega para isso, quando Paulo escreveu, era dizendo a Filemão sobre essa hierarquia que existe nas forças. Então ele faz um companheiro de luta dizendo assim: me escute dessa maneira. Olha Paulo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus
e do seu amor por todos os santos. Está falando com Filemon, o dono. Olha agora. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então ele está dizendo a Filemon, Filemon, você faz um trabalho enorme, a igreja que se reúne aí, eu saúdo a todos, mas agora vamos falar das nossas lutas. Vamos falar daquilo que eu sou para você e do que nós somos para Deus. Vamos falar da igreja. Aí ele traz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, Paulo estava em Roma preso, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Olha a Bíblia prática. Antes, olha esse versículo 11. Antes, ele era inútil para você. Aleluia. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Paulo está dizendo assim, ei, Onésimo converteu, filho. Aí ele era escravo. Aqui eu preguei e agora ele é como a gente. Imagina a notícia do Senhor escutando um escravo que tinha, alguns dizem, roubado ele, fugido. E agora Paulo, na autoridade que ele usa aqui, ele tinha um comando sobre Filemon. E Paulo usa isso dizendo assim, ele era inútil, ele era um escravo para você. Mas agora para mim e para você, ele tem valor. 12. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu fico pensando nos dias de hoje, uma confissão, um cara chegando, ou a gente chegando, confessando os nossos pecados, e esse cara dizendo assim, não, eu quero viver tudo isso, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero viver esse reino, mas deixa eu te falar, eu estou fugido. Eu tenho um Senhor, eu roubei. Paulo fala, meu irmão, você chegou no lugar certo. Deixa eu te falar sobre Cristo. Plá, 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 plá. Agora, vamos resolver seus problemas. Eu conheço Filemon. Onésimo, a gente precisa resolver sua vida, cara. Você não pode viver fugindo. Você agora tem um Senhor a zelar, você tem um nome. Eu fico imaginando quanto tempo eles não oraram para essa carta ser feita. O medo daquele homem voltar a ser escravo, porque ele conhecia o Senhor. Mas Paulo fala, deixa eu te falar, a sua vida mudou, não adianta você fugir mais. Gente, quantos de nós hoje estamos no Senhor, mas fugindo de passados? Quantos de nós hoje estamos diante do Senhor sendo ministrados, mas não queremos reconhecer consertos que precisam ser feitos na nossa vida? E quando Paulo chama, ele fala assim, ei, vem cá, Filemon, você vai receber ele como o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito, olha isso, de livre vontade. Você vai decidir isso. Eu posso exigir, eu estou mandando de volta o seu escravo, mas você vai decidir isso. Então ele traz uma responsabilidade, eu penso a nós hoje, a esse Filemon, dizendo assim, Filemon, você é do Senhor, nós temos aqui um BO, nós temos um problema com o escravo seu fugido. E se ele fugiu, irmão, deixa eu te dizer, ele não era bem tratado aí não. A responsabilidade agora vira dos dois lados. E ele fala, não como escravo, olha isso, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente. Eu não sei, Filemon, Paulo dizendo, se foi o Senhor que trouxe ele aqui para ele converter e voltar para aí convertido. Eu não sei se isso foi temporário ou se seria para sempre. Aí ele fala, mas o que eu sei é que eu estou mandando ele de volta, a fim de que você o receba para sempre. Gente, olha a unidade que Paulo pregou aos Gálatas.
não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Olha o que o Evangelho fez com esse escravo. Esse escravo estava voltando agora através de uma carta de um cara que na época era Paulo, um cara que tinha autoridade sobre as igrejas que ele tinha colocado. E ali estava Filemão, que era um líder de Paulo, um liderado de Paulo. E agora ele recebia uma carta dizendo assim: você vai receber o seu escravo, mas agora ele é nosso, é um irmão. Gente, tem prática em tudo aquilo que a gente leu ou não? Está entendendo que na hora é muito bom, gente, a gente conhecer a palavra. Mas na hora de você pegar e falar assim: Filemão, agora é contigo, filho. Onésimo, que tem os dois lados. Onésimo, volta, filhão. Volta. Não adianta a gente andar com o Senhor, no Senhor escondido, gente. E ele diz: portanto, aí aqui agora, para mim é a prova do que nós somos, ou precisamos ser. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele lhe causou algum dano, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Filemão, deixa eu te falar, esse menino aí era custoso, trabalhoso. Mas deixa eu te falar, cara, agora ele é do Senhor. E se ele é do Senhor, ele é nosso. E se ele é nosso, existe uma unidade. Se ele está te devendo, eu estou te devendo. E se você está com a gente, você está devendo para você próprio. Larga a mão disso, cara. Sabe os direitos que a gente tem no Senhor? Acabou. Preste atenção. Coloca tudo na minha conta. E ele diz: eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Ei, eu vou te pagar, mas deixa eu só te lembrar. Você tem uma vida eterna, eu preguei para ti, eu tenho cuidado de você. Você me deve sua vida, filho. Está cobrando de Onésimo. É lindo quando a gente se coloca nessa reflexão, né? Mas é para se colocar mesmo. E ele diz: é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Você achou muito, Filemão? Eu estou esperando que você faça mais. Gente, não é fácil ser crente, não. Isso aqui é para a gente sair com essa porção, sabe? Essa hora o glória some, é um ou outro que aparece. Nessa hora você fala assim: rapaz, eu tinha que vir logo hoje. Quem está com a gente pela primeira vez? Tem alguém que pela primeira vez? Ô dia lindo você veio, hein? Glória a Deus. Também, glória a Deus pela sua vida. O Leandro até se arrumou para trazer a mãe, gente. A mãe do Leandro está aí. Glória a Deus pela sua vida, obrigado. Quem mais aqui? Pela primeira vez? Cadê teu filho? Está ali atrás? Você pode ficar de pé, por favor? Glória a Deus. Vem cá, filho. Fica com teu pai aqui. Semana passada foi o pai do Igor que esteve com a gente. E agora, presta atenção. Não, fica do lado dele. Quero ver se alguém descobre quem é o pai e quem é o filho. Ei, glória a Deus pela tua vida, viu? Sei da tua alegria por estar recebendo teu pai esse fim de semana. Glória a Deus por você estar aqui vivenciando, tendo essa experiência daquilo que teu filho hoje tem recebido do Senhor, viu? E obrigado, conte com a gente aí, para que
para que a gente possa ver o Senhor não só continuando, mas terminando essa obra que começou nele. Obrigado pela sua vida, viu? Tem mais alguém? Aqui tem alguém pela primeira vez? Tem? Glória a Deus pela sua vida, viu? Saia daqui. Ali também tem? Lá atrás? Quem? Também? Bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Você também? Que dia, né? Cheguei para ver como era isso e estou saindo falando, meu Deus do céu, é difícil demais. Não? Lá atrás também? Bem-vindo, viu? Glória a Deus pela sua vida. Sabe, tem mais, Dani? Ah, eu vi ela já. Glória a Deus. Glória a Deus, a gente ama sim, por conta disso. A gente crê num evangelho que é vivo, um evangelho que independe de sociedades, de leis, né? Daquilo que alguém inspirado, não pelo céu, né? Mas pelo inferno, decide alguma coisa, autoriza alguma coisa, pode isso, pode aquilo. Mas nós temos uma Constituição, e ela vem no formato da Bíblia. É ela que diz o que a gente pode, como a gente deve pensar, ela que sabe as consequências daquilo que o homem hoje nem conhece, né? Várias situações hoje são sementes, né, do inferno numa sociedade, e aquilo vai gerar um fruto que a sociedade não espera e não quer, mas vai acontecer. Então, existe, a gente vê isso claramente, um povo levantado, que decidiu, né, andar como regra de fé, andar pela palavra, mesmo tendo essa dificuldade, como a gente vê. E é lindo, porque hora nenhuma o Evangelho nos mostra algo fácil. Pelo contrário, como é difícil. Mas a maior dificuldade, pode ter certeza absoluta, a maior dificuldade é você com você mesmo. É a maior dificuldade. É a dificuldade de crer, a dificuldade de fazer uma reflexão. Aqui a gente tem personagens, né, da vida real, por isso a Bíblia é prática. Personagens da Bíblia real, numa sociedade daquela época, que não se difere muito da nossa hoje, dentro do que é lei, dentro do que é antibíblico, e de posicionamentos. Aqui eu posso me ver, eu, na figura de Paulo, posso me colocar também na figura de Filemon, hoje, quem garante que a gente não tem? E aí posso te adiantar, nós temos testemunhos, de pessoas que lá fora tiveram um problema, mas agora são irmãos em Cristo. Isso aqui a gente já viveu na prática. Essa igreja, estou dizendo. Pessoas que lá tinham uma diferença, mas é que agora são irmãos em Cristo. Deixa eu te falar, receba aí. Se alinha os dois, dá um abraço. Bora para frente. E eu não tenho dúvida que na obediência, né? E até por conta dessa carta que Paulo manda a esse cara, né, Filemon, que Onésimo foi. E foi recebido. A Bíblia não fala. Porque justamente ela não é uma historinha onde a gente tem começo, meio e fim. A Bíblia são versículos para nos colocar no lugar da vontade do Senhor. Quem nós temos sido dentro dessa sociedade? Sem dúvida nenhuma, Paulo viveu a prática de 2 Coríntios, Rafa, para a gente terminar, fique de pé, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, Rafa, versículo 18. É esse lugar hoje, sabe, através dessa carta, diante de cartas pastorais, Paulo traz essa a Filemon, e depois ele pede para passar também a igreja de Laodiceia, que se reunia, porque ele estava trazendo, dizendo assim, gente, pessoas de todo mundo vão conhecer isso. Isso vai chegar lá em Brasília, imagino Paulo falando, não imagino não. Mas isso vai tomar conta do mundo todo, e pessoas diferentes, criminosos, pessoas que a sociedade vai excluir, ou que já estão excluídos, mas elas precisam se tornar um. Então, independente delas, deixa eu te falar, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos uma família. Por isso a gente recebe uma palavra que eu preciso tomar a sua dor e chorar contigo. Mas a hora também que tiver uma alegria na tua vida, compartilha, porque eu também quero sorrir. É um ministério, sabe, que Paulo prega aos coríntios, e que ele precisou viver isso e impor isso a Filemon e hoje a nós. Dizendo, ei, você quer viver isso, mas não é fácil, vai ter dias que nós vamos ter que nos colocar diante do reino e não diante de uma sociedade. Nós vamos ter que colocar e se colocar diante da vontade do Senhor e não dos meus sentimentos.
O que eu conheço, deixa eu te falar, quanto mais é dado, mais é cobrado. Está aí a carta. Filemão, talvez você não pregou sobre isso, mas se pregou, chegou a sua vez. Estou mandando Onésimo. Se ele deve, eu vou pagar, mas só na planilha aí, lembra que você me deve a sua vida. História real, gente. Um ministério que hoje, cada um de nós, eu creio, não só usufrui, mas também fomos chamados a pregar. E Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, dizendo assim, feche seus olhos, só escute isso, e já começa a esquadrinhar o teu coração, começa a ver esse chamado, o lugar que você está hoje, a igreja que Deus te colocou, a igreja local, começa a derrubar o que a sociedade prega, sobre você ser um cristão sem igreja, sobre você ser um Cristo sem ler Bíblia, sobre você não estar inserido. Será que hoje, para pensar, chegaria uma carta na tua casa com a igreja que você é? Será que os líderes, como Paulo naquela época, será que os líderes hoje confiam em você a ponto de falar, ei, estou enviando isso e aquilo, estou mandando um casal aí na tua casa, aleluia, estou mandando aqui um quadro, chegou aqui hoje para a gente, isso é diário, viu? Querem desistir da vida, você pode receber essa pessoa? Alguns chegam, gente, escute isso, de olho fechado, porque chega em você, de alguma forma ou não. O nosso lado de fora, sabe, aquele lado do meu trabalho, aquele lado onde o pastor não vai, ninguém sabe que eu sou crente, isso está na sua conta também. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, não há circunciso ou circunciso, mas todos são um em Cristo Jesus. Certa feita, chegou uma pessoa no meu gabinete e disse, pastor, você conhece fulano? Falei, conheço, está aqui com a gente. Você sabia isso, isso e isso? Falei, sabia. Mas o que você vai fazer? Falei, está sendo feito. Mas eu não estou acreditando. Falei, então peraí. Peguei o telefone, juntei todas as partes que estavam envolvidas. Falei, o que mais você quer? Não tem nada escondido mais. Escravo, volta para o seu Senhor. Fugitivo, resolve a sua vida. Pastor, mas não é fácil. Hora nenhuma tem um versículo dizendo vai ser muito fácil. Venha, vai ser muito fácil. Mas nós estamos vivendo, Rafa, coloca aí por favor, o ministério da reconciliação. E isso é lindo demais. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Sabe, essa manhã e esse dia, através dessa palavra, dessa vida prática que é a carta a Filemão, eu quero que venha aqui na frente corações que precisam se reconciliar e viver esse ministério da reconciliação em Deus. Pessoas que infelizmente por N situações, e não cabe, sabe, nem listar, nem pensar se é pouco, se é muito. Nós estamos de um Deus que pode fazer todas as coisas, nós cantamos isso, louvamos isso. Então, de alguma maneira, estiver no teu coração alguma divisão, se tiver no teu coração algum sentimento ruim, até relacionado à igreja,
a forma como você pensava da igreja. Não é fácil ser igreja. Não é fácil. Mas nós temos diante de nós o ministério da reconciliação com Deus. Se Filemão sorriu e logo respondeu e abraçou Onésimo, a gente não sabe. Talvez começou o que a gente chama hoje de processo dentro de Filemão. E o mesmo processo está acontecendo dentro da gente em várias áreas da nossa vida. Mas o meu chamado hoje para orar por você é sobre essa reconciliação. Voltar para Deus, sabe? Parar de lutar sozinho, parar de criar justamente problemas em relação à sua vida espiritual. Volte para Deus. Volte para Deus em Cristo Jesus. Escute essa canção. Converse com o Senhor aí, se você decidir, porque a nossa vida é decisão. Saia do seu lugar e venha aqui para frente, que nós queremos orar por vocês. Aleluia.